Bom dia, 7 horas do dia 9 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança. Hoje recebendo o capítulo 75, No Caminho da Elevação. A convidada dessa manhã é Andréia Carvalho, nossa aniversariante do dia de hoje, que vai nos presentear, com as suas reflexões. O presente quem ganha é nós. E aniversário da nossa Márcia Gama, nossa amiga, nossa voluntária do Instituto Ser, que Deus nos uniu, nos reuniu nesse trabalho tão lindo. Então, já felicitando as aniversariantes do dia, vamos à nossa prece, nos dando as mãos, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a vida, agradecendo ao sopro divino que nos concedeu a vida eterna, entre indas e vindas, entre aqui e acolá, tantos planos, tantos sonhos, tantos anseios de sermos melhores. Nos ajuda, Jesus, a cumprirmos a nossa missão de sermos melhores a cada dia, amando mais, perdoando mais, colorindo as nossas horas com as bem-aventuranças, colorindo as nossas horas com a fraternidade e a solidariedade. Agradecemos estarmos no planeta Terra, nesta hora tão importante, em que semeamos a esperança aos nossos corações e aos corações do nosso planeta. A certeza dos planos divinos, a certeza do nosso Mestre Jesus, com as mãos no leme, acalmando as tempestades. Que assim seja, que a lição dessa manhã conceda esperança aos nossos corações. Então, bom dia, Andréia Carvalho. Nos conte de onde você fala, como conheceu o Instituto Ser, a história, de que a senhora tem um grupo de estudos também do livro da Esperança. Vamos deixar essa história gravada aqui nos nossos 90 dias de esperança. E como que foi esse capítulo? Como foram as reflexões desse capítulo? Bom dia. Bom dia a todos, né? Vou falar que eu estou aqui com meu amigo João também, nós estamos juntos aqui. Eu estou na casa dele. Bom, eu sou de Viçosa, mas também não nasci aqui, mas eu morei aqui 37 anos, foi aqui que eu conheci a doutrina espírita, no ano de 2002, eu cheguei na doutrina. Eu digo que não foi pela dor, mas foi pelos questionamentos, por não compreender uma série de respostas, de perguntas, né, de questionamentos. E eu queria alguma coisa a mais e conheci a doutrina e ela preencheu minha vida assim de uma forma rápida, muito eficiente e foi muito bom. Então eu hoje me digo espírita, espírita de coração, trabalho. Só que há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, o meu marido morreu. Ele teve um tratamento de um câncer durante 7 anos, né? E nesse período a gente desenvolveu alguns trabalhos em Caxambu, sul de Minas. E quando ele estava para desencarnar, uma coisa que ele pediu é que ele fosse cremado e que as cinzas dele fossem jogadas lá no parque em Caxambu, porque hoje nós temos lá os florais de Caxambu, que é uma terapia floral distribuída gratuitamente e é muito interessante. Depois, se alguém quiser conhecer, nós temos até um site, floraisdecaxambu.com.br. E aí eu fui para lá, eu tomei a decisão de me mudar para Caxambu, né? Hoje eu moro lá, mas hoje eu estou aqui em Viçosa,
porque aqui é o lugar onde eu comecei a doutrina, e aqui tem um trabalho que é do meu coração, é a Casa do Caminho, é uma casa espírita que acolhe dependentes químicos em tratamentos. Em tratamento, eles ficam 90 dias com mudanças belíssimas, né, de comportamento, de rota, de trajetória de vida. E essa casa, ela faz aniversário, é comemorado durante 10 dias, do dia 2, que foi o nascimento de Chico, ao dia 11, desencarne de Bezerra. Então, eu sempre passo o meu aniversário aqui, porque faz todo sentido para mim. E nós, há um tempo atrás, acho que há uns quase um ano atrás, nós iniciamos um grupo de evangelho pela manhã, às 7 horas da manhã. E esse grupo vem junto, fazendo todas as manhãs meia hora de evangelho. Quando veio a proposta do Ser, eu fiz uma proposta, que a gente se unisse ao grupo nesse período de 90 dias. Mas o pessoal achou por bem a gente manter a nossa egrégora, porque senão ia ficar mais pessoas, e tem assuntos que às vezes a gente conversa no nosso evangelho e tal, às vezes até de auxílio, né, pessoal. E aí a gente achou por bem continuar, mas mantendo nos 90 dias o estudo do Livro da Esperança. Então foi muito legal. A gente não segue exatamente todos os dias, porque às vezes atrasa um dia ou outro, a gente viaja, alguém não pode, a gente deixa aquele dia, mas estamos no capítulo 71, estaríamos hoje. Algumas dessas pessoas devem estar aí, eu não consigo ver todo mundo aqui, mas elas foram convidadas, e então hoje a gente está muito feliz de estar aqui. Esse foi um capítulo muito importante, né? Que é exatamente no dia em que eu vim ao mundo e que eu recebi um grande presente, porque exatamente no meu dia a minha filha nasceu. 23 anos depois do meu nascimento, eu recebi o presente no dia 9 de abril de receber a minha filha. Então, é um dia muito significativo para mim, né? E muito bom. Ela hoje mora nos Estados Unidos, já está lá acordando, já está sabendo de tudo que está acontecendo. Então, no caminho da elevação é um tema assim, né, foi um tema do coração mesmo, né? Porque eu acredito que este é o caminho da elevação, né? Como Emmanuel nos propõe, o lar é, como ele mesmo fala, um cadinho redentor, mas um caminho de elevação. Então, foi um momento muito importante para mim refletir sobre esse tema, né? Estou um pouco nervosa, assim, porque muita gente olhando. Mas é muito bom estar aqui, né? Foi muito interessante e acho que vai ser muito bom estar com vocês, né? Eu conheci o Instituto Ser não tem muito tempo, mas eu me apaixonei por dois integrantes do Instituto que são, para mim, a cara do Ser, que é a Eleonora, que eu acho ela uma fofa, e o Júlio, que eu acho ele outro fofo. Então, assim, eu conheci há uns 3 anos atrás, quando eu estava passando um tempo muito complicado, foi logo depois do desencarne do meu marido, e aí sempre acompanhando o Haroldo, e por acaso eu conheci os estudos do Haroldo do Antigo Testamento, resolvi ouvir todos, né? E fui aí, fiz uma maratona completa em todos eles, e aí conheci, claro, Eleonora e Júlio, né? E então fiquei com eles, né, sempre no meu coração. E aí eu comecei a acompanhar o Ser, e esse ano veio, né, a proposta de estar lá no Vir a Ser, que eu ainda não tinha ido. Então, estarei com vocês com muita alegria. Vou conhecer a Leonora pessoalmente. O Júlio eu já conheço pessoalmente, porque eu fui no evento ano passado em Juiz de Fora e ele estava lá. Aí dei um abraço nele e conversei muito com ele. Foi muito bom. Nós tivemos uma história um pouquinho semelhante, né? Porque ele havia pouco tempo perdido a Sheila, e num processo bem semelhante ao que aconteceu com meu marido, mas nas dores que ensinam, né? Que agregam muito valor na nossa vida. Então, vamos lá? Então, no caminho da elevação, é o capítulo 75 do Livro da Esperança, esse livro lindo de Emmanuel. E para a gente começar a refletir logo aí bem no título, né? Emmanuel fala no caminho da elevação, quer dizer, o que ele vai nos propor é uma rota, né? E é uma das rotas para que a gente chegue à elevação,
a nossa sublimação da alma, né? Ao nosso estado de espíritos puros. E essa rota que ele vai nos apresentar é o lar, né? É o ambiente doméstico. É uma das formas da gente estar com aqueles que nós somos credores e devedores, né? Estamos dos dois lados. E ele começa: tomai sobre vós o meu jugo. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Né? Então, a gente começando a refletir por aí, a gente vê esse convite de Jesus, que é um convite da elevação, né? Mas o jugo de Jesus é leve, né? É suave. E esse jugo, então, que é, se a gente for olhar no dicionário, aquele instrumento, né, que mantém os bois pareados para que eles possam seguir uma trilha correta, né, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, é o que Jesus nos propõe, né? É o caminho reto, é o caminho mais simples, porque muitas vezes o que que a gente faz? A gente tem um jugo, a gente tem uma canga, digamos assim, que é, né, o jugo. A gente tem uma forma de seguir reto, mas a gente adora sair pelos caminhos equivocados, né? Essa é a nossa preferência, digamos assim. Mas ele sempre nos convida ao retorno, né? E eu, estudando dando uma lida sobre esse tema, né? Me caiu às mãos o Evangelho segundo Chico Xavier, o Evangelho de Chico Xavier, que é do Carlos Bacelli, onde ele conversa, ele põe momentos em que o Chico fala sobre temas do Evangelho, né? Quando ele viveu com ele em muitos momentos. E lá tem duas questões, a 300 e a 301, onde o Chico comenta sobre o jugo, né? E ele fala que nós muitas vezes temos a preferência pelo jugo forte, né, que é o jugo dos nossos caminhos equivocados. Mas nós precisamos de ter agora a preferência pelo jugo leve, pelo jugo suave de Jesus. E o que nos impede de seguir esse jugo suave são, na maioria das vezes, os nossos hábitos, porque vamos criando hábitos que nos impedem. Por isso, Emmanuel falava, disciplina, 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 né? Porque a disciplina antecede o hábito. Então, quando a gente tem disciplina, a gente acaba criando um hábito, e aí, nesse caso, o hábito do jugo leve. Mas, continuando, nós temos o capítulo 22, no item 3, né, que Emmanuel vai, nesses momentos agora, ele vai refletir. Mas na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Né? Isso está lá no capítulo 22, né? Não separeis o que Deus uniu. No item 3, quando ele fala sobre a indissolubilidade do casamento, né? E aí, lembrando, né, que Emmanuel fala aqui que é comum a todos os seres vivos a união sexual, né? Mas, em relação ao homem, nós temos aquela lei moral, que é a lei de amor, e que anda muitas vezes esquecida, né? Anda muitas vezes esquecida. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? E ontem eu até comentava aqui com meu amigo, é porque a gente acaba reunindo em um só personagem coisas que são diferentes. Nós reunimos marido e pai em um só personagem, né? Então, ou esposa e mãe. E não, são personagens diferentes. Aquele que é meu marido, pode ser que eu não tenha um vínculo para a vida toda com ele, porque por uma série de motivos eu não resolvi ficar assim, o que seria o ideal, mas infelizmente eu tive um casamento de 43 anos, muito bom, e tenho 2 filhos presentes de Deus, 3 netos, lindos. Mas nem sempre é assim. Agora, eternamente, ou eternamente, porque vai marcar por inúmeras e futuras vidas,
o meu marido seria o pai dos meus filhos, né? Então, isso a gente não pode reunir em um mesmo personagem, porque senão eu quebro essa lei de amor. Porque o pai é a lei de amor. Ele vai ser sempre pai, né? Independente dele ser um bom pai ou um mau pai, ele é pai. Ele vai ter que resolver depois se ele não for muito bom, né? Mas ele é pai. Então, às vezes, é o que a gente não coloca. A gente coloca no mesmo bolo e aí isso costuma conflitar emoções e sentimentos, né? Mas aí Emmanuel fala: abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. Então, são aqueles que estão junto conosco os que mais vão nos trazer conflitos, né? Porque pela proximidade, pela facilidade da conversa, então eu já levanto e a primeira pessoa que eu vejo é aquele que está do meu lado, né? Em caso, um companheiro, uma companheira, um amigo, um esposo, um filho, então os conflitos vão estar ali presentes, porque já trouxemos de outras vidas ou construímos nessa, né? E isso vai nos trazer dificuldades, mas ele vai nos trazer problemas e inquietações. É aí, continua Emmanuel, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador, né? Isso é tão bonito porque é exatamente onde a gente acorda, onde a gente está no primeiro momento e onde a gente fica no último momento do nosso dia, é que nós vamos encontrar os instrumentos para reparar tudo aquilo que a gente já fez, né? Já deixou para trás ou já programar tudo aquilo que teremos que fazer no dia. Então, aquilo que deixamos para trás vai ser revisitado ali naqueles instantes entre as quatro paredes, como Emmanuel nos fala, ou podemos programar um belo dia de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, né? Amigos transfigurados em desafios à paciência. Então, aqueles que são ao nosso lado, muitas vezes são desafios a colocar em prática uma virtude para a nossa elevação, que é a paciência. Pais incompreensivos a te requisitarem entendimento. Então, já levantamos aqueles que às vezes moram, né? Eu moro com a minha mãe, mas minha mãe mora comigo, mas não temos, graças a Deus, esses desafios de entendimento, mas alguns podem passar por isso. E isso é um grande presente, uma grande dádiva de Deus que nos oferta uma forma, um caminho de elevação, né? Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, porque, graças ao nosso véu do esquecimento, não sabemos quem foram eles, mas se estão ali nos cobrando é porque são credores. E como dizia Chico, graças a Deus nós temos oportunidade de saldar os débitos, né? Saldando os débitos, vamos caminhando para outro patamar. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. E às vezes nem são aqueles que estão conosco ali, entre as quatro paredes, mas são aqueles que estão mais próximos, né? Que são os mais difíceis adversários do nosso caminho evolutivo. Porque um dia deixamos para trás, porque um dia ficamos devendo, né? Ou porque um dia nos tornamos, né, credores destes irmãos, e eles hoje ficam em dificuldades para pagar, né? Porque muitas vezes o devedor em dificuldade, né, quando a gente tem uma dívida que a gente precisa pagar, se o credor chega perto de nós, a gente se espinha, né? A gente se arma, a gente não se sente feliz em ter que pagar aquela dívida, ou se sente um pouquinho incomodado. Então, muitas vezes, o que acontece é isso, eles são, às vezes, devedores, e nós estamos próximos, cobrando a dívida, e eles se incomodam com aquilo, então eles são ferrenhos adversários, né?
lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Então, esse é o local, como Emmanuel chama, lá no livro Religião dos Espíritos, depois eu posto no grupo, tem uma leitura muito interessante que é Cadinho, né, que fala sobre esse cadinho redentor que é o lar. São as lutas, né, que vão dilapidando as nossas forças, mas que são exatamente o que era um cadinho. Cadinho né, aquele instrumento onde se misturam as substâncias, né? A época mais antiga, mas hoje ainda se utiliza nos laboratórios. E as substâncias mais difíceis são ali maceradas, até que elas se entrem em contato uma com a outra, elas possam se misturar de uma forma mais correta. Então, Emmanuel chama o lar de cadinho, que é esse local onde as substâncias, nós vamos nos misturando. Qual que é a função? Elevação. Sempre elevação, né? E aí ele já vai nos convidar a aceitar. Aceita as intimações do Calvário doméstico, né? Porque até então ele vem nos trazer o panorama. Aceita as intimações do Calvário doméstico na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Olha que lindo, né? Então, quando a gente aceita essa mistura que nós estamos dentro do nosso lar, procurando compreender que somos credores e devedores ao mesmo tempo, que estamos ali para equilibrar aquilo que um dia desequilibramos, a coisa vai ficando mais fácil, né? Mais fácil não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, porque nós não nascemos ontem, porque nós não fomos criados ontem, e aí a gente tem muita coisa para resolver, mas tudo se resolve, como diz Emmanuel, com a lei do amor, né? E aí ele continua. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos, né? E eu sempre gosto de lembrar de uma fala do Haroldo que eu gosto muito, quando ele fala que ele fala que principalmente os espíritas, esquecemos que Deus é justo e bom. A gente lembra sempre do bom, a gente esquece a justiça, porque Deus é justo. E se ele é justo, ele vai cobrar com justiça, né? Justiça é bondade, mas não é bonzinho, né? Então, Haroldo sempre fala isso, é bondade, mas não é bonzinho, né? Ou seja, a causa e efeito, uma hora vai chegar. Se nós plantamos, nós vamos colher. Como ele também sempre lembra, né? O Haroldo sempre lembra, ninguém nunca viu alguém colher sorrindo, mas a gente só planta feliz, né? A gente planta muito feliz, mas na hora de colher é difícil. Aí você vai acabar chorando porque plantou não muito bem, né? Se você tiver plantado não muito bem, você vai colher coisas que você não está pronto para colher. Mas aí o que o Emmanuel nos fala. Quanto mais você retarda essa colheita, mais difícil vai ficando, né? Então, se você faz uma plantação e vai deixando aquela planta crescer indefinidamente, vai ficando difícil depois você entrar no meio dela para colher, né? Um milharal, por exemplo, vira um matagal e você não consegue colher aquilo. Então, quanto mais difícil, quanto mais tempo, pior. E ele continua, então, que nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhes as virtudes, entretecer-lhes lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. E não há nenhum dia em que os nossos deveres não sejam chamados ao acerto dentro do lar. Todos os dias são dias de acertar, né, os nossos deveres dentro do lar. Todos os dias, novos desafios, alguns mais
complicados, outros menos complicados, exatamente porque aí tem a matemática da causa e efeito, né? Que Emmanuel nos lembra. Então, a matemática daquilo que já fizemos vai chegar ali, dentro do lar. E como Jesus nos disse, precisamos carregar a nossa cruz. Mas ele não diz que nós precisamos carregar sozinhos, né? E aí está a grande esperança. Aí está o momento da esperança do livro de Emmanuel, né? Porque Jesus não nos fala, carregue a sua cruz, mas leve sozinho. Não, ele mesmo não carregou sozinho. Ele teve um sirineu, né? E isso nos mostra que nós também teremos alguns que poderão nos ajudar a carregar essa cruz, né? Esse aqui é um grupo que ajuda muitos a carregarem as suas cruzes, a estarem prontos a levar a cruz até o final, né? Quantas vezes, com certeza, alguém aqui passando por um momento de dificuldade dentro do lar, teve a oportunidade de entrar no Evangelho e ouvir um momento de esperança, né? Então, essa é a grande esperança que Emmanuel nos traz. Então, nós temos sempre alguém a nos ajudar. E aí ele encerra, né, dizendo que bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Então, nós, Emmanuel, nesse momento, nos fala, né, que como seremos bem-aventurados quando suportarmos essas cargas difíceis, né, que são os que estão dentro das quatro paredes. Às vezes, momentos mais complicados das nossas vidas aí ocorrem. E ontem, conversando, como eu disse no início, aqui em Viçosa a gente tem uma casa que acolhe pessoas na dependência química, né? E são irmãos assim que trazem ensinamentos importantíssimos em cada instante. E ontem, conversando com um deles, que deve ter, eu creio que uns 18 anos de sobriedade, uns 18 anos de sobriedade já, né, na luta da sobriedade, e ele lembrava da mãe. A mãe dele já partiu há uns 10 anos já. E ele lembrava da mãe que dizia para ele, né, das coisas que ele precisava, quanto feliz ela estava, porque quando ela partiu, ele já estava sóbrio, e ele falando que alguém lembrou para ele que a gente pode, sim, ter vários amigos, irmãos que nos auxiliam na caminhada, mas que ninguém está tão presente em nossa vida quanto a mãe, né? A mãe está sempre ali. Então, você vai ter uma companheira, uma amiga, uma esposa, uma irmã, mas ninguém vai ter, né, como a mãe. Então, é isso, né? Então, o lar é o cadinho redentor. Eu acho que a gente está chegando também ao momento do final aqui. Eu teria algumas outras reflexões de Emmanuel, eu tinha preparado, mas eu posto no grupo, porque eu acho que aí todo mundo pode ver, tá? Algumas páginas sempre de Emmanuel, né? Algumas lembranças de Martins Peralva sobre os casamentos, que eu acho que são importantes, mas depois eu posto isso no grupo, eu acho que ficaria mais interessante. Agradeço de coração pela oportunidade, né? Ela chegou na minha mão uma vez, eu não consegui fazer, depois alguém desistiu do dia 9 e eu falei, é hoje que eu faço. E estou aqui. Muito obrigada. Um beijo Que no bom, coração de todos. obrigada, Andréia, pelas reflexões, parabéns pelo seu dia, que seja um ano assim iluminado, né? De mais trabalho ainda. Estou vendo que a senhora é uma espírita bem ativa, né, no seu trabalho. E vamos lhe convidar para fazer a prece de encerramento. Sim. Uhum. Então, vamos, neste momento em que aqui nos reunimos, nessa egrégora de esperança, pois que o espírita precisa ser aquele que traz esperança ao mundo. Esperança em dias melhores, esperança em uma terra renovada, esperança em corações que se unem para o bem e para o amor. E neste dia em especial,
onde eu tive a oportunidade de renascer, pois que aqui estamos para evoluir. Mas precisamos agradecer aquele lar que nos acolhe, aquele lar que nos dá esta oportunidade ímpar de aprendermos nessa bendita escola da Terra. Todos nós estamos no lar que precisamos, com aqueles com os quais necessitamos aprender. São grandes professores para o nosso momento. Assim, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, pelo amparo e pelo auxílio sempre presente. Mas vamos nos lembrar dos lares onde ainda o entendimento não se fez presente e o cadinho se torna, então, extremamente doloroso. Pedir que Jesus, neste momento, leve até esses lares que estão espalhados pelo mundo afora, a sua paz, e os mensageiros do bem, que fazem parte desta egrégora do Livre Esperança, estejam presentes na vida destes irmãos. E que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Vou te dar um abraço pessoalmente, Leonora, porque eu morro de... Vamos sim, já me chame lá quando a senhora chegar lá no Viraceiro, vamos conversar bastante. Tá. Bom dia a Bom todos, um dia. ótimo dia. Bom gente. dia, Gratidão, gente. parabéns, Fiquem com Parabéns, Deus. Andréia. querida. Tudo de bom. Tchau. Saúde. Bom dia, Tchau. parabéns, Com Bom André. Deus. Tudo de dia, bom, bom dia. felicidades. Parabéns, Andréia. Deus Obrigada. Fiquem com Deus. abençoe, Tchau. Andréia. Bom Parabéns. dia, Andréia. Mais Bom tarde falo dia. contigo. Oi. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.